E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Não foi culpa sua. Você foi vítima de uma falha administrativa. Um erro foi cometido, não por você, mas envolvendo você. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto Equipe de Ajuste, do livro Realidades Adaptadas, que é uma antologia do Philip K. Dick, lançada pela Aleph em 2012 com tradução da Ludmila Hashimoto. O conto foi escrito em 1954 e teve uma adaptação chamada Os Agentes do Destino, que foi feita em 2011, que tem o Matt Damon e a Emily Blunt. 1954 foi um ano bem prolífico pro Philip K. Dick. O último podcast, que foi sobre o Homem Dourado, o conto também é de 1954. Tanto que eu confirmei várias vezes, porque eu achei que talvez nossa pauta tivesse repetida, mas não, era realmente 1954 o ano. Como que é o resumo desse conto? No conto, a gente tem o personagem principal, que é o Ed Fletcher. Ele chega atrasado em seu trabalho em uma manhã, e esse é um evento que pode causar ondas de efeito no seu destino para sempre. E como que é o filme? No filme, nós temos o David Norris, que é o interpretado pelo Matt Damon, e ele é um carismático congressista americano, que parece destinado ao estrelato político. Ele tem um caso amoroso com a bailarina Elise Sellas, que é a Emily Blunt, mas há forças misteriosas e circunstâncias estranhas que impedirão esse romance. Ok, Thaís, o que você achou do conto e da adaptação? Eu gostei tanto do conto quanto do filme. Eu posso dizer que, assim como a maioria dos contos do Philip K. Dick, é um universo que é criado, é uma ideia muito boa pra ser explorada. O Sim. conto. Ela é bem breve, né? Isso. E o filme eu acho que adapta muito bem. A história, assim, os personagens não têm nada a ver. Ela pega justamente o que é a equipe de ajuste em uma outra situação. O que eu acho bem legal. Ele dá um foco diferente até no filme, né? Sim. Seria um foco, assim, um pouco mais, como eu falei... Eu falei assim, Thaís, parece que foi um filme feito pra você, que ele é um filme de ficção científica, mais ou menos, romântico, sabe? Sim, sim. Ele dá um foco no romance dos personagens. No conto, não existe esse foco romântico, né? Existe apenas o foco da mudança do destino em si, né? Exatamente. E eu acho que ambos fazem pensar em relação ao livre-arbítrio, se tá tudo escrito, né, como Os Agentes do Destino. Que eu acho que foi uma boa tradução até do título do Sim. filme, o que é difícil acontecer no Brasil, mas é uma boa tradução. E você, o que você achou? Eu gostei do conto mais pela ideia do que pela execução. Eu acho que o decorrer do conto em si, ele é ok, eu acho que ele é uma ótima ideia, mas... assim, a escrita não é nada fenomenal, assim, a maneira como ele se desenrola. Ele é um conto extremamente curto, ele tem meio que uns momentos, assim, repentinos pra revelar coisas logo, parece, assim. Sim. Parece que ele não tá tomando o tempo certo pra fazer tudo. Eu acho que essa é uma das raríssimas ocasiões que eu gosto mais da adaptação do que do conto em si. Eu gosto mais do filme do que do conto original do Philip K. Dick. Apesar da ideia ser, assim, genial, ser muito boa, eu acho que é só isso, a base do conto que é muito boa, tipo, o universo. É o que aconteceu mais ou menos com o outro conto, do Homem Dourado, que tinha um universo muito legal, só que naquele caso o filme é horroroso. Sim. Nesse caso não, nesse caso eles tentaram traduzir bem melhor a história. Isso é realmente uma adaptação, porque assim, quando se adapta, é assim mesmo, se você fizesse exatamente essa história do conto, o filme ia ser meio esquisito pra caramba, talvez meio idiota, sabe? Então eles falaram assim, como que a gente deixa mais interessante isso? Então eles criam essa história romântica, essa história de um político destinado a fazer o bem pra humanidade, e como o envolvimento dele romântico pode mudar isso ou não, e qual é o papel do destino e dos personagens nisso. É desenrolado de uma maneira muito melhor, né? Tem alguns focozinhos mais legais, mas acho que tem que falar mais dos spoilers disso. Sim. Mas um ponto que a gente pode ter gostado mais do filme também é que a gente viu o filme antes. A gente viu algumas vezes já. Inclusive agora que a gente reassistiu, porque a gente leu o conto,
Eu acho que deve ser a terceira ou quarta vez que a gente viu o filme, assim. Sendo que as outras vezes a gente viu meio que, assim, na TV, umas situações assim, né? Não viu completo, né? Eu vi... Essa foi a minha segunda vez vendo completo. Dessa vez a gente viu no Amazon Prime, né? Isso. Tem disponível pra quem tiver Amazon Prime, dá pra assistir por lá. Então, vamos pros spoilers? Vamos. Nossos métodos podem parecer estranhos e indiretos, talvez até incompreensíveis, mas lhe garanto que sabemos o que estamos fazendo. Tá, muito bem. Basicamente o que acontece no conto? O Ed Fletcher, ele deveria ser manipulado por um agente de campo da equipe de ajuste, mas uma falha na invocação de um evento que adiantaria ele para o trabalho, adiantaria o Ed para chegar ao trabalho, acaba fazendo o contrário, acaba atrasando ele. E quando o Ed chega, ele pega a equipe de ajuste em plena atividade, alterando as pessoas do escritório onde ele trabalha. Alterando mesmo, fisicamente, as pessoas. O Ed, ele fica assim, perturbado, e ele passa a ser perseguido até que ele é eventualmente capturado pela equipe de ajuste e é levado diante do chefe deles, o grande chefão. E ele recebe uma explicação desse chefe sobre como eles manipulam o destino e o porquê. E, assim, os motivos, na verdade, são mais a estabilidade da humanidade. Eventos que eles fazem agora sempre são pensando no longo prazo. Isso até acaba sendo explicado melhor, na minha opinião, no filme. Na conversa que ele tem com o grande chefão, Thompson, né? O David tem com o Thompson. Tipo, a gente se afastou por um tempo, aí vocês tiveram a Idade Média, aí a gente voltou e vocês tiveram a Renascença, o Iluminismo, daí a gente se afastou, vocês tiveram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e entraram na Guerra Fria. O Thompson, ele é um agente de alto nível, na verdade, né? No filme. No filme. Não aparece o grande chefe deles, que eles falam que é o... Como que eles falam no filme? Eles insinuam que é Deus, né? Isso. Que seria... Eles falam... O Chairman. Chairman, isso. Seria como se fosse o CEO, um negócio assim, né? Depende da tradução. A tradução eu lembro que do filme não era grande coisa da legenda. O diretor... Eles falam o presidente no filme. Tá. Então, seria o presidente, o diretor da empresa, o cara que tá acima de todo mundo. Que eles tratam a equipe de ajuste, eles... insinuam também que os agentes da equipe de ajuste são o que nós conheceríamos como anjos, né? No passado. No passado. Eles que alteram, eles são super poderosos e eles alteram levemente o destino da humanidade para levar sempre meio que pro caminho certo, tentar ir tocando o rebanho, assim, sabe? No filme os agentes eles são todos humanos. No conto tem um cachorro. Sim, isso é bem legal. Isso eu acho que ficaria meio esquisito pro filme, talvez eles achassem que fosse estranho demais, sabe? Mas se bem que se fosse hoje em dia, talvez fizesse muito sucesso. Já pensou um agente que fosse um gato, Thaís? Exatamente, ia fazer sucesso. A Thaís já tá falando aqui, porque ela ia gostar, né? Mas tanto que o cachorro que deveria adiantar ele de alguma maneira pro trabalho, ou latir, porque alguém ia estar passando, ia dar uma carona pra ele chegar antes. Sim. E ele acaba dormindo. Eles falam que é uma invocação, né? Que na verdade ele faz um evento, ele cria um evento que vai fazer com que originalmente ele teria que ser levado mais cedo por um amigo que estaria passando e ofereceria uma carona, porque o cachorro latiu. Só que ao invés disso o cachorro late e sem querer ele chama um vendedor que fica emperrando o cara e fica assim, não deixa o cara sair de casa, fica querendo mostrar o produto e tal. E aí quando o Ed chega, ele pega a equipe em pleno ajuste. E o que acaba atrasando o Ed é um vendedor de seguros. E isso me dá... Eu penso, graças a Deus, que eu vivo numa época em que você não precisa atender essas pessoas na sua casa. Hoje em dia... É só recusar a ligação no telefone. Sim, é bem mais fácil. Agora você pode também se registrar no site Não Me Perturbe, para você não receber ligações de telemarketing, especialmente das empresas telefônicas. Espero que funcione. Essa é a nossa dica de hoje no podcast. Devia ter deixado pro fim, né? Pro recomenda. Mas uma coisa que esse conto, pelo menos a mim, fez pensar, que ele tem um tom tanto quanto nihilista, que é o que nós fazemos, decidimos, não importa pro mundo. Na verdade, talvez seja o contrário, Thaís. Talvez seja... O que nós fazemos é tão importante que precisa ser mantido contido, sabe? Mas aí parece que você não tem controle.
Eles não sabem que estão sendo contidos. Então, mas eles fogem do controle inadvertidamente. Sem querer, sabe? Porque eles acham, eles têm essa impressão de liberdade, e aí eles agem como se estivessem em liberdade. Beleza, que o que ocorre com o Fletcher é um acidente, né? Exatamente. O fato dele ter se atrasado. Mas, mesmo assim, eles falam lá, tipo, ele foi revelado tanto pra ele que nós não conseguiríamos mudar a cabeça dele. Então, eles meio que revelam as coisas pra ele tudo, contam e falam assim, ó, agora você vai ter que viver com isso. Você consegue ter isso na sua consciência? E aí ele fala assim, é o jeito, né? Até no fim, quando a esposa dele tá questionando e falando, não, você tá mentindo pra mim, eu sei quando você mente. É. Aí o cachorro late e alguém batendo na porta. E é um vendedor tentando vender um negócio pra ela. Um vendedor um aspirador. E aí ele fala assim, nossa, graças a Deus, tipo, mandaram alguém pra distrair ela um pouco dessa situação. Eu acho que talvez o filme passa uma impressão mais assim. Sei. Então, apesar que eu acho o final desse conto um dos mais legais de todos, assim, esse momento que ele tá sendo prensado pela esposa, eu acho muito bom. E aí, no final, ele é salvo justamente por um desses eventos de ajuste. Exatamente. Então, eu acho que é um gancho muito bom. No filme, engraçado que eu achei assim, apesar de alterar muito, eu achei um dos filmes mais fiéis à ideia geral. Sim, a ideia geral, sim. É, porque tem esse negócio assim, o personagem, ele acaba em contato com isso e ele acaba sabendo demais sobre o que está acontecendo, porque ele é muito insistente. E aí, eles acabam revelando pra ele tudo, falando assim, olha, a gente tá numa situação que é o seguinte, ou a gente apaga totalmente sua memória, mas aí você perde tudo, ou você sabe o que tá acontecendo e você tem que concordar com o que a gente tá fazendo, sabe? É, mas... Que é meio que acontece com o Fletcher também. Sim, mas só que ele, no fim das contas, acaba indo contra isso. É, ele se rebela, na verdade meio que quando ele percebe que ele tem a ajuda de um dos agentes, que o cara meio que concorda com o que ele tá fazendo, assim, tacitamente. Que é o Falcão. O Falcão. Putz, como é o nome dele? Anthony Mackie. Ah. O Anthony Mackie, pré-Falcão, né? Antes dele fazer o Falcão do universo da Marvel. Porque eles falam sobre uma história que eles eram meio que feitos um para o outro e depois o plano foi reconstruído e eles meio que tinham que se separar, Exatamente, o casal. Que seria o David, que é o Matt Damon, e a Elisa, que é a Emily Blunt. O que acontece é que deveria conversar com ele antes de um discurso que ia mudar a carreira política dele. Eles acabam conversando, um gostando do outro, e no fim das contas não era pra eles se encontrarem mais. E era pro Anthony Mackie, que é o Falcão, garantir isso. Ele tinha que fazer um ajuste, que é derrubar um café na camisa dele pra que ele não pegasse o ônibus. Mas ele acaba dormindo, igual o cachorro, Sim. E não faz isso. Ele pega o ônibus, encontra ela, e aí que é revelado tudo pra ele. Que é um ônibus, assim, que ela nunca pegava. Isso. Ela pegou só naquela situação, ele só encontraria ela naquele dia, naquele horário. Então, tipo, dá tudo errado, né? Isso. Pra equipe de ajuste, né? Aí nisso a equipe de ajuste realmente pega ele, conta tudo e que ele não pode ficar com ela e tal. Ele fala que sim pra eles, mas ele por 3 anos pega o mesmo ônibus. Vendo se ele consegue ver ela. E o engraçado é, um dia ele consegue ver ela na calçada. Que é quando ele vai atrás dela, eles acabam ficando juntos de novo. Uhum. Aí eles meio que torcem a tornozela dela, é meio bizarro, né? Mas eles fazem um ajuste pra torcer a tornozela e falam assim, olha... se você ficar com ela, não vai ter toda a carreira política que você deveria ter, ela não vai ter a carreira de dança que ela deveria ter. Sim. Vocês vão se acomodar. Vocês vão virar pessoas meio que medíocres, assim. Exatamente. Porque esse é o negócio mais interessante, eu acho, no caso do filme. Porque eles falam sobre, assim, que o relacionamento deles já vai deixar eles felizes. Porque se eles não terem um relacionamento um com o outro, deixaria eles... Com um vazio existencial. Isso, com um vazio existencial que eles iam descontar na carreira, o que faria com que eles fossem famosos. Ela seria, tipo, uma melhor bailarina do mundo, a melhor coreógrafa, e ele seria presidente dos Estados Unidos. E isso separados, mas juntos eles seriam só mais um casal normal, assim, andando na rua. Mas o que eu falo, que é essa coisa que não importa o que você fizer, seu futuro está escrito, é isso. Porque eles conseguiram, de uma maneira, ter o futuro reescrito. Sim. Mas foram feitos diversos ajustes pra não ser reescrito. Então, assim, eles conseguiram. Nesse mundo... eles conseguiram através da burocracia da própria agência, né? A agência acaba alterando o plano para eles, né? O próprio diretor reescreve o plano
de forma que eles possam ficar juntos no plano normal. Só que assim, não fica claro se eles vão decorrer na carreira política e como bailarina ou não. Porque, apesar de tudo, eles sabem o que tá acontecendo e como eles vão influenciar um ao outro, né? Beleza, pros dois ali, que são os dois principais, ok, teve alteração. E pros mundanos, as pessoas normais? Não sei. Talvez as pessoas... É uma coisa que você nem percebe, né? Então quer dizer que esse filme indica que as pessoas que são famosas, que têm sucesso, na verdade, elas têm um vazio existencial que não pode ser preenchido? Talvez. Algumas sim. Algumas sim? Dá pra perceber pelo Twitter. Tá, é verdade. Por isso que elas acabam também, pessoas famosas acabam sempre com fortes depressões e outros problemas. Não só pessoas famosas, mas Não, pode acontecer. Mas em geral, elas são muito pressionadas por isso, acabam se medicando em excesso, às vezes até morrem. Por causa disso, tem muito suicídio acidental, né? Mas o que eu mais compararia com o mundo de hoje é que muitas coisas que a gente faz, pessoas normais, a gente não consegue mudar. Sim. O resto, por mais que a gente tente, né? Até posições sociais, né? Sim. É meio que um negócio de lutar contra o status quo, assim, mas que é difícil. Sim. Se você for pensar dessa forma, sim. Eu acho engraçado que nunca houve... Eu achei que nunca teve uma espiritualidade, assim, nos outros contos do Philip K. Dick. E aqui ele tem uma forte insinuação desse personagem que é o diretor da agência ser Deus, né? Que ele fica falando que na presença dele, o Ed fica sentindo que o cara, assim, é muito poderoso e muito sábio e muito, sabe? O cara que sabe tudo. Então, é uma entidade superior, como se fosse uma coisa assim, né? Então, é uma pessoa que viveu muito, né? Eu acho interessante que, tipo, o Philip K. Dick não sei se é o tipo de pessoa de quem eu esperaria isso, assim, que normalmente ele sempre tá explorando umas coisas, assim, mais objetivas, mais a ver com ciência, esse tipo de coisa. E aí ele fez essa exploração, que eu acho que, assim, genial, ele sempre foge um pouco, às vezes, das coisas. Apesar de esse conto sempre ter aquela misoginia. Sim. Um pouquinho, né? Isso aquela parte sempre tem, né? Tipo, Deus sério que você foi contar justo pra sua mulher? Tipo, não, pra uma mulher. Pra uma mulher? Pra uma mulher você foi contar? Você não sabe que elas não se seguram, que elas contam todo mundo. Sabe como é que é, né? E o ponto que eles queriam alterar no conto, a gente não falou, é que o chefe dele, que é o Douglas, ele queria que ele se sentisse mais jovem e tivesse impulso pra comprar umas terras no Canadá. Mais coragem, né? E aí ele vai, tanto que quando ele entra no escritório, ele fala, nossa, o Douglas não era mais o mesmo, ele tava jovem, não sei o que lá. A pele menos avermelhada, ele tava menos barrigudo, mais cabelo, né? Isso. E essas terras, eles já tinham colocado fósseis lá. Eles falam, ele não fala que tipo de fóssil que mas eles falam que é uma coisa muito especial. E que ia acabar juntando vários cientistas do mundo. E a gente tá falando de Guerra Fria aqui. Sim. Então ele fala assim, ia vir cientistas da União Soviética e blá blá blá. E isso ia acabar com o nacionalismo. Ia começar uma globalização, um globalismo, né? É que ele fala que no futuro, ele fala que os cientistas, eles iam se juntar pra esse projeto, aí quando acabasse o projeto, eles iam voltar, só que eles iam ter formado uma rede de amizades entre os cientistas, eles iam continuar se correspondendo, continuar muito amigos, eles sendo influentes em seus respectivos países, eles iam criar uma integração maior do mundo, assim, meio que criar mais paz, criar mais ciência, sabe? E menos conflito, né, na verdade. Essa era a intenção deles encontrarem acidentalmente esses fósseis, ou seja lá o que for que foi enterrado. Ele até fala assim, a pesquisa estritamente nacional sofrerá um eclipse breve, porém decisivo. A tensão da guerra diminuirá um pouco. Que é essa Guerra Fria. No fim das contas, ele é, tipo, um conto bem interessante, assim, mais pelo conceito em geral. Eu acho que ele podia ser um pouquinho maior, assim, e aí eu acho que ele poderia ficar mais legal. Porque, assim, ele usa os típicos, assim, paranoia e fuga do personagem, que o Philip K. Dick adora. Ele tá fugindo de alguém, estão todos atrás do personagem, sabe? Mas isso é muito breve, assim, só dá tempo dele voltar pra casa, conversar com a mulher e sabe, e voltar pra... Thaís, você recomenda o conto? Recomendo. Eu recomendo esse conto, mas eu recomendo principalmente o filme. Pra quem não viu. Ele tá no Amazon Prime, como a gente já disse. E pra quem gosta do conto, do filme, um que eu recomendo, que é um pouco diferente, mas
Eu recomendo No Limite da Manhã, que é com Tom Cruise e Emily Blunt também. Que é vivendo o mesmo dia e como as suas decisões afetam aquele dia. Sim. No Limite da Baseado, Manhã... né, no mangá. Na verdade, ele é baseado numa light novel, né? Que seria... Isso. A gente tem a versão mangá dela. E você recomenda? Sim, com certeza eu recomendo. Ambos, o conto, assim, por ser muito interessante, e o filme por ser muito legal, assim. Eu acho que uma das melhores partes do filme são os dois atores principais que foram escolhidos, o Matt Damon e Emily Blunt. Eu gosto bastante individualmente deles, eu acho que no filme eles têm muita química, assim. Eu acho que pro filme que tem um elemento romântico, é a parte mais importante, talvez, do filme, seja crível, assim, o romance entre os dois personagens. Por isso que outro filme que eu gosto muito com ela, e aí agora eu vou recomendar, é justamente o que ela faz com o marido dela. Então a gente só tá indicando o filme da Emily Blunt, que é Um Lugar Silencioso, que a Emily Blunt fez com o John Krasinski, que eles são casados na vida real, e eles fizeram um casal no filme, e é um filme de... Tem gente que fala que é um filme de terror, apesar que eu acho que ele é um filme mais puxado pra ficção científica. Um suspense. Fortes elementos de suspense, mas é um filme, assim, muito interessante, muito legal, muito bem feito, com ótima química também entre os atores principais, que é outra coisa que eu acho importante, apesar de não ter foco no romance em si. E bem pouco falado, que eu acho bem interessante. Sim, pouquíssimas falas no filme. Senão ele não seria Um Lugar Silencioso. Com o fim desse podcast, nós terminamos o Realidades Adaptadas. E nós fizemos todos os contos do livro do Philip K. Dick. Ele tem outros contos separados. Essa antologia eu acho que é exclusiva da Aleph. Eu acho que foi a própria Aleph que inventou ela. Sabe? Sim. Que são, assim, um apanhado só dos contos que foram adaptados para filmes do Philip K. Dick. Mas eu acho bem genial, assim. Eu recomendo muito toda a antologia geral, como eu recomendo quase tudo que eu li do Philip K. Dick até hoje. A gente já também terminou o livro O Último Desejo, que é o livro do Witcher. Uhum. Nós temos uma playlist lá no SoundCloud, caso você queira ouvir. Tanto do Último Desejo, como do Realidades Adaptadas. Assim como também do Conan, volume 1, do Pipoca Nanquim, que nós já fizemos o primeiro livro inteiro, e agora está em pré-venda o volume 3, caso você queira adquirir. E tá aí na Amazon Day, teve um valor muito bom. Mas nós temos o objetivo de terminar outras antologias. Então qual que é o nosso próximo episódio? O nosso próximo episódio é o Roxinol e os Espinhos, que é do livro Crônicas da Tormenta, e é do Remo Desconze. Nós já fizemos um conto do Remo Desconze, que é o Teopatia, e nós gostamos. Ele teve a oportunidade de escrever 2 contos pra essa antologia do Crônicas da Tormenta volume 1. Esse vai ser, nossa, acho que 9º. Sei lá. Mas nós estamos avançando ferozmente. Exatamente. Um conto após o outro. E um dia nós terminamos. E aí vai ter que começar o volume 2. Porque vai sair o volume 3 daqui a pouco. Lembrando que o volume 3 ainda tá com inscrições, caso você queira mandar o seu conto pra seleção de Tormenta. Se eu não me engano, até o dia 29 de agosto vão ser as inscrições. Mas chequem o edital no site da Jambô. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o Equipe de Ajuste, que é o último conto do Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick. Até a próxima. Até mais.